Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está, mas que o Senhor Jesus venha te visitar de uma forma especial, venha abençoar a sua vida, a sua casa, tudo aquilo que você se propor a fazer, que Ele esteja à frente. Bom, meu querido, hoje o Senhor Jesus me trouxe essa palavra e eu queria compartilhar com você. Então, eu me dirijo principalmente aos jovens e adolescentes que estão passando por essa fase tão complicada, tão difícil. Todos nós passamos. Eu entendo você. Só que eu vim te alertar sobre algo que tem sido pregado de forma errada, tem sido ensinado muitas vezes por coachings ou por, vamos dizer assim, influências famosas que têm usado a Bíblia como desculpa ou interpretado de forma errada e levado ao seu lar, ao seu coração como uma verdade. Preste atenção, não é porque está na Bíblia que quer dizer que é Deus falando com você, porque sempre Deus falou com o homem. Porém, o homem tem essa tendência a muitas vezes usar a Bíblia, como se diz assim, em benefício próprio, somente aquilo que agrada, usando textos isolados sem entender o contexto. Com certeza você já ouviu algum pregador falando disso, e isso é verdade, querido. Escolha muito bem as pessoas que você deixa entrar na sua casa através das mídias, das redes sociais. Eu oriento sempre pastores que têm realmente bagagem, que têm vida com Deus. Então, eu aconselho para você, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Camilo Barros, pastor Luciano Barreto, pastor Luciano Subirá, eles vão te ensinar verdades. Tem também alguns reverendos, como me fugiu agora o nome, mas você vai encontrar pessoas que pregam a verdade, tá? Augustus Nicodemos, reverendo. Então, assim, pessoas que vão te ensinar a palavra como ela é. E eu não sou pregador, não sou pastor, mas hoje me senti impulsionado a falar com você, com a sua vida. Então, me acompanhe na palavra de Deus. E hoje o título o tema desse vídeo é bem polêmico, né? Eu fiz de propósito para chamar a sua atenção. Cuidado, não se deixe enganar. O amor te lançará no inferno, te conduzirá ao inferno ou te condenará ao inferno. Porque tem se pregado essa hiper, ultra, mega graça. Tem se pregado que Deus é amor e me ama como eu sou, e eu não preciso mudar, e eu vou para o céu porque Deus é amor, e vocês são legalistas, e vocês têm pregado coisas, têm me assustado e tal. Então o que acontece? Tem se tentado tornar o evangelho muito light, muito bonzinho, muito bonitinho, e não é a verdade. O que é bom, o que é verdadeiro, o que é amor de verdade é a misericórdia de Deus em te mostrar a verdade. Como disse Hernandes Dias Lopes, que é outra pessoa também que eu aconselho, o errado ou o ruim ou o pesado não é pregar sobre o inferno. O ruim, o terrível é deixar com que você vá para lá. Então a palavra de Deus, ela vem te trazer formas, ferramentas para você vencer enquanto você estiver nessa carne. Vamos começar, para não enrolar muito, com o texto que está em Romanos, no capítulo 7, do versículo 14 ao 25, escrito pelo apóstolo Paulo. Então veja bem, meu querido, nós não estamos falando da lei de Moisés, nós estamos falando do Novo Testamento, Nova Aliança, sangue de Jesus. E eu vou te explicar o seguinte: o apóstolo Paulo, talvez você não saiba, é o apóstolo dos gentios. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo era um homem versado na lei, era um fariseu que cumpria e fazia cumprir a lei, muito dedicado. Então o que acontece? Ele teve um encontro com o Senhor Jesus após a crucificação, a ressurreição de Jesus. Jesus subiu aos céus, já glorificado, voltou e teve um encontro com este homem e lhe separou para pregar aos gentios. Lhe separou para pregar aqueles que não eram judeus diretos, descendente carnal, descendente da carne de Abraão. Ou seja, você não é filho de Abraão segundo a carne, nem eu. Nós somos brasileiros, não somos descendentes. Até então não sabemos, né, se somos descendentes diretos dele. Mas através do sangue de Jesus, através da aliança, nós somos achados, nós somos feitos filhos de Deus, porque a palavra diz que ele veio para os seus, ou seja, judeus de origem, mas eles o não aceitaram. Mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé, através do sacrifício de Jesus. Então este homem, esse grande apóstolo, que escreveu parte do Novo Testamento, a maior parte, ele foi separado para nos ensinar as coisas concernentes a Cristo. Então eu quero começar com Romanos 7,14 até o 25. A palavra diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo, mas o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço.
e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí o apóstolo continua: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sigo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Por que eu li alguns trechos assim, pausadamente, enfatizando? Porque eu quero realmente trazer algumas coisas que estão sendo negadas, que estão mentindo para você. O que acontece? Havia uma lei de Deus e ainda há, sempre haverá, porque a palavra de Deus não passa, como o próprio Senhor Jesus falou. Havia uma lei que determinava que sem sacrifício não haveria remissão de pecado. Então, deveria ter este sacrifício, um sangue puro deveria ser derramado para que a lei se cumprisse. E o pecado original, como se é ensinado, se é dito, que é o pecado de Adão e Eva, foi uma desobediência a uma ordem direta de Deus. E eles pecando através daquele momento, daquele simples ato de desobediência, o pecado entrou no mundo a partir dali. E como nós todos somos descendentes de Adão diretamente, a nossa carne veio do primeiro homem e da primeira mulher, então o pecado entrou em todos os homens. Então, o que acontece? Como o apóstolo está falando? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Em outras palavras, em outras expressões, ele diz: a lei é boa, a lei é santa. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ou seja, sou um ser espiritual dentro de uma carne que já é vendida ao pecado pela desobediência original, pelo pecado original. Então, nós pecamos, não pecamos o pecado de Adão, mas a semelhança do pecado dele, porque desobedecemos. Então, já nascemos debaixo dessa lei do pecado. Então ele continua: não faço o que aprovo, pois o que eu quero, não faço o que aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então não se deixe enganar, meu amigo. Dentro da sua carne, nessa carne que você mora, que a sua alma mora, existe um pecado habitando com você. E ainda ele continua: que o querer está nele, o realizar, querer fazer o bem está nele, mas ele não faz porque este pecado está nele. E já não é mais ele quem faz, e sim o pecado. E mais na frente ele fala: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ainda o apóstolo diz: miserável que sou, quem me livrar do corpo dessa morte? Então nós estamos num corpo de morte. Enquanto habitarmos neste corpo, estamos debaixo da lei do pecado e o mal está em nós, o mal habita em nós. E o que nós podemos fazer? Como entender isso? Então vamos lá. Todas as vezes que nós fazemos a vontade da carne, como vontade da carne, muitas vezes se fala em carne, a gente entende só como pecado sexual, e não é isso. Carne é tudo aquilo que te afasta de Deus, que não te deixa fazer a vontade de Deus. Então como é isso? Eu tenho vontade de orar hoje, eu tenho vontade de adorar a Deus, mas espera aí. Tem um filme novo, tem uma série nova. Opa, vou assistir minha série, vou pegar minha pipoquinha. Pô, muito bom isso, não tem problema nenhum você assistir série. Mas se aquilo te domina de forma que não te deixa servir a Deus, que não te deixa ir para a igreja, que não te deixa fazer um culto em casa, que não te deixa... Você não tem tempo, toma todo o seu tempo, isso acaba sendo vontade da carne. E não se engane, a carne sempre vai vencer, sempre vai querer fazer a vontade dela. Ela vai sempre vencer conforme você deixa. Por quê? É mais fácil eu assistir um filme ou é mais fácil eu tirar um tempo para orar, um tempo para ler a Bíblia, um tempo para ir para a igreja? É mais prazeroso, com certeza, né? Mais prazeroso você fazer a vontade da carne. Quando você está na presença de Deus, você que tem essas experiências sabe que não tem nada melhor, mas a sua carne vai querer fazer você entender que o melhor é você relaxar, jogar um videogame, assistir uma série, sei lá, enfim, fazer aquilo que te alegra, aquilo que te agrada.
Torna a dizer, não tem problema, desde que isso não te domine, desde que isso não tire o seu momento com Deus, a sua vida com Deus. Então, outra coisa, eu quero comer. Aí você começa a comer doce e não para, você não para. Come tudo que está ali na sua frente. Isso é glutonaria. Também é uma vontade da carne, é pecado. Então você está sendo dominado pela sua carne. Eu quero fazer um jejum para Deus. E se você não tem problema de saúde, óbvio. Eu não consigo, que está doendo. Eu estou com muita fome, eu vou desmaiar e tal. Você não tem problema nenhum de saúde. E você não está conseguindo ficar de jejum, é porque a sua carne está forte. Você está sendo dominado por ela. Entendeu? É esse tipo de coisa. E outras coisas que você não quer falar mal de alguém, acaba falando, não quer julgar alguém, acaba julgando. Tudo isso são coisas da carne, porque o pecado habita em você. Mesmo você sendo cristão, mesmo você seguindo a Deus, sendo discípulo de Jesus, o pecado sempre vai habitar em você. Porque você é um corpo. Você está dentro de um corpo. E aí você me pergunta, quando isso vai acabar? Infelizmente, meu querido, só com a morte em Cristo, detalhe, ou quando o Senhor Jesus voltar no arrebatamento, nosso corpo será transformado. O próprio apóstolo Paulo fala que a corruptibilidade, aquilo que é corruptível, a carne, que é pó, né? Como Deus falou, você veio do pó e para o pó você vai voltar. Isso é corruptível. Essa corruptibilidade será tragada pela incorruptibilidade. Então nós receberemos um novo corpo onde o pecado não terá mais poder e nós seremos transformados e seremos como Jesus. Teremos um corpo santo, transformado pelo próprio poder de Deus. Enquanto isso, você vai lutar contra o pecado, você vai lutar contra a carne. E aí, como nós vamos vencer isso? Poxa vida, miserável que sou. Então vamos começar assumindo isso. Nós somos miseráveis sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus. Nós somos miseráveis sem Jesus. E vivemos no corpo de morte. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas tem resposta. O apóstolo continua: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então você tem que decidir. Você vai servir a lei do pecado ou você vai servir a lei de Deus? Na sua consciência, se você já foi transformado por Jesus, se você já teve encontro com Ele, você tem uma lei, você tem um Espírito que te ajuda a seguir essa lei, a lei do Espírito, mas você continua na carne, então você vai servir a carne. Vamos continuar agora no próximo texto, que está em Romanos. Eu já vou Romanos 8 também, né? Melhor dizendo, mas continuamos em Romanos. O apóstolo começa no capítulo 8, versículo 1 e 13, que é a continuação desse texto, ou o contexto. Ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, presta atenção, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, a semelhança de carne e de pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne, presta bastante atenção, inclinam-se para as coisas da carne, que é o que eu acabei de falar, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem, em verdade, pode ser. Gente, estou lendo Romanos 1 a 13, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Preste atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é, detalhe, que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, olha só o detalhe, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que não somos devedores à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificais as obras da carne, vivereis. Então vamos lá. Finalzinho aqui. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito e mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, como eu volto a falar, havia necessidade de um sacrifício, havia necessidade de se cumprir a lei. E havia necessidade de que essa lei fosse cumprida na carne, o pecado fosse julgado na carne. Por isso o Senhor Jesus veio
em semelhança de homem, ele veio num corpo mortal. E nesse corpo, toda a lei foi cumprida. Quando o Senhor Jesus morre e se entrega a Deus, no ato final da cruz, ele diz: está consumado. Ou seja, eu cumpri toda a lei foi cumprida, e o pecado de toda a humanidade foi condenado na minha carne, na carne dele. Por isso ele sofreu tanto e por isso ele morreu, para que nosso pecado fosse condenado na carne dele e fosse cumprida a lei de Deus. Mas aí ele fala, o apóstolo continua: você que tem o Espírito de Deus, você já não deve andar segundo as obras da carne, ou seja, não cumpra mais aquilo que a sua carne pede. Se você sabe, se você na sua consciência, você sabe que aquilo é pecado, o Espírito Santo está falando para você: não faça isso. Se você fazia, pare agora, não faça mais. Então, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Há sempre uma oportunidade. Deus te trouxe aqui para te dizer isso: pare hoje com o seu pecado. Não acredite que o amor de Deus chega a este ponto de te aceitar para sempre com o seu pecado. Não, o amor dele te transforma a cada dia, desde que você abre o seu coração. E o Espírito Santo que habita em você, ele vai te dar poder para vencer as obras da carne. Não é você sozinho. Você sozinho, como o apóstolo falou no capítulo anterior, sempre vai ter, era para ter pelo menos, sempre a vontade de fazer o bem, mas o pecado vai estar em você. A lei do pecado vai estar nos seus membros, nos seus olhos, no seu corpo, nos seus órgãos, em todo lugar vai habitar a lei do pecado. Mas na sua consciência, na sua mente transformada pelo Espírito Santo, a lei de Deus. Você escolhe qual lei você quer seguir. E pela graça e pela misericórdia e o poder do Espírito Santo, que não é um vento, que é Deus habitando em você, você vence o pecado. Nós vencemos o pecado reconhecendo que somos miseráveis, que somos pecadores, carentes de Deus. E não que somos semideuses ou que podemos fazer tudo o que nós queremos. Não é assim. Somos dependentes da graça. Somos dependentes. E o que é graça? Graça é algo que veio de graça. Entendeu? O reino de Deus é conquistado com esforço. Mas a graça nos capacita a isso. Nós estamos debaixo, nós estamos sob a cobertura de Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus fala no meu nome, ele quer dizer que se você estiver nele e ele em você, você pode pedir tudo a Deus, você tem vitória, você tem vida, através de Jesus. Eu quero contar outra passagem para vocês aqui, agora do próprio Senhor Jesus, que sempre perguntam: Paulo ensinou tal coisa, mas Jesus é maior. Jesus sempre vai ser maior, mas ele levou o apóstolo Paulo aos ensinos. Mas vamos para o Senhor Jesus, Mateus 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Cristo. Mateus 22, palavras de Jesus a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, em verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, porém, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. A festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupciais? Ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas anteriores, nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Vou começar pelo final. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pé e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Gente, interpretando essa parábola do próprio Senhor Jesus, nós vemos que há uma festa. Então, há uma festa preparada para mim, há uma festa preparada para você nos céus. E essa festa
Todos foram convidados, mas preste atenção nos detalhes. O rei aqui simboliza o próprio Deus que preparou essa festa. Uma festa para se alegrar com seus convidados que eram tidos como dignos, convidados especiais, vamos dizer a elite, pessoas santas. Esses eram os judeus, as pessoas que deveriam vir para o banquete, como eu disse, os originais. Mas eles rejeitaram. Você vê que o rei da parábola, o próprio Deus enviou seus servos, no caso profetas, sacerdotes, pessoas que tinham a revelação, a palavra de Deus desde a criação. Deus sempre levantou pessoas para falar para o seu povo se arrepender, andar segundo a lei, segundo a vontade dele. Mas estes, como vocês viram no exemplo, cada um foi para um campo, cada um foi viver a sua vida e fez pouco caso do rei e da festa que tinha sido preparada, já estava tudo pronto. Então o rei disse: esses não eram dignos. Inclusive eles mataram os servos que foram enviados. Então nós vemos se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que vários profetas foram mortos apenas por falarem a verdade. E é o que acontece. Hoje são cancelados, hoje são escrachados. Então assim, pessoas que tentam te falar a verdade são ignoradas. Mas o rei disse: os convidados não eram dignos. E aí o rei, de tão amoroso que ele era, ele pensou o seguinte: bom, já está tudo pronto, não vou perder as coisas, então vão. Mandou outros servos, vão pelas ruas e achem quem vocês puderem. Então, mendigos, prostitutas, drogados, pessoas de toda forma, você e eu que somos pecadores, miseráveis, indignos, ele foi lá e mandou convidar. Então, se a palavra chegou hoje para você, Deus está te convidando para uma grande festa. Mas preste atenção no detalhe. O rei, então, agora com a festa, com a casa lotada, com a casa cheia, várias pessoas, vários convidados que foram pegos em todos os caminhos, bons e maus, como a palavra diz, mas o rei percebeu uma coisa: opa, entre esses convidados tinha alguém que não estava trajando vestes especiais. Ouvindo pregações de pregadores conceituados, como eu já indiquei alguns para vocês, foi assim que eu aprendi que quando a pessoa te convidava para a festa nupcial, os judeus, eles mesmos te davam a roupa. Então você não entrava de qualquer jeito, você entrava com roupa especial, uma roupa que, como se diz, fizesse jus àquela festa, àquela honra do convite. Então assim, como que alguém entrou na festa? E tinha roupa disponível e ele entrou de qualquer jeito. Como ele entrou ali? Então, na presença de Deus será assim também. Você recebe perdão de seus pecados, graça e misericórdia, o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Você está debaixo do nome de Jesus, você tem o Espírito Santo para te purificar. Como que você vai entrar na presença de Deus do jeito que você está? O seu pecado, a sua sujeira, o meu pecado, a minha sujeira. Como nós vamos entrar assim diante de Deus? É como se Deus oferecesse essa veste nupcial, essa santidade, essa limpeza, uma roupa bonita, uma roupa que faça jus àquela festa, uma roupa elegante, e você simplesmente dissesse: não quero isso não, eu vou com o meu trapo de imundícia mesmo. Então isso, irmão, é ignorância. Estão tentando tirar isso da verdade. Mas foi Jesus quem falou. O próprio Deus está perguntando: como que você entrou aqui? O próprio Deus fala aos seus servos: pega ele, amarra ele, lança fora, lança nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Irmão, isso é Novo Testamento, não tem como fugir disso. Então, negue-se a si mesmo, como o Senhor Jesus falou. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vá após mim. Eu vou na frente. Você toma a sua cruz, você nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Tomar a sua cruz é pegar toda a sua dificuldade, colocar nas costas e continuar seguindo Jesus. Que lá no final vai ter alívio, vai ter graça, vai ter misericórdia. Negar a si mesmo: eu queria fazer tal coisa, eu queria, mas eu sei que é pecado, então eu não vou fazer. Isso aqui me agrada, mas desagrada a Deus, não vou fazer. Isso aqui era para meu bel prazer, e não tem nada de bom nisso, não vou fazer, porque estou negando a mim mesmo, estou vencendo a minha carne, estou tentando agradar a Deus, mesmo com a minha dificuldade, com as minhas falhas. Eu tenho um Espírito Santo que me auxilia nisso, pode ter certeza. Não viva uma religião, não viva pensando em dogmas humanos, ou seja, tudo daquilo ali tem que ser assim, 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 assim. Não. Queira conhecer o Deus vivo, queira conhecer a pessoa de Jesus, queira conhecer a pessoa do Espírito Santo, e eles vão te transformar. Porque viver um tempo fazendo somente coisas que o homem manda, claro, não estou falando para você ser desobediente a pastor, nada disso. Estou falando assim: você viver uma religiosidade. O que é isso? Domingo eu vou para a igreja, eu me arrumo todinho, coloco gravata, eu visto um uniforme, mas por dentro eu sou podridão, eu não perdoo, eu minto, eu roubo, eu me prostituo, eu faço coisas pecaminosas, mas diante de Deus, na igreja, eu sou santo. Isso é ser religioso. Agora, se você vai para a igreja com o coração puro,
Você já saiu de casa glorificando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, você está lutando contra a sua carne, você vai para a igreja e levanta as suas mãos, você vai estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, e com certeza você vai conseguir obedecer tudo aquilo que é ensinado, porque você precisa aprender a palavra de Deus. Não saia da igreja, não fuja da igreja, mas também não seja religioso. Não viva uma falsa religião, não seja fariseu, como o Senhor Jesus ensinou. Viva a verdade, uma verdade transformadora. Uma vida com Cristo todos os dias. Para terminar, gente, agora eu vou para outra palavra de Jesus que está em João 10, versículo 7 em diante. Palavras do Senhor Jesus. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Preste atenção, querido. Antes nós só poderíamos chegar diante de Deus através da lei de Moisés, essa era a porta. E o Senhor Jesus diz agora: eu sou a porta. Aquele que entra por mim, ele entra, sai e acha pastagem. Então nós somos tidos como ovelhas, e Jesus é a porta. Através dele e somente dele, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós vamos ao Pai, e nós temos essa liberdade do Novo Testamento, da nova aliança. Então, a partir de Jesus, nós entramos, saímos e achamos alimento, porque ele é o novo caminho. Através dele, somente através dele, você chega a Deus e tem essa liberdade de entrar e sair, e pastar e voltar. Você tem livre acesso ao Pai. E cuidado, porque ele diz que o mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas. Cuidado com a voz que você tem ouvido. Jesus continua: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida por você, ele cuida de você. Não ouça mercenários, porque o mercenário não se preocupa com a sua alma, ele só quer fama em cima de você. Ele quer likes, ele quer curtidas, ele quer seguidores, mas ele não está preocupado com a sua alma. Jesus continua: ele vê o lobo vir, ou seja, o diabo está aí, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não é o seu amigo, o diabo não é um passarinho, o diabo ele só quer matar, roubar e destruir a sua vida, a sua felicidade, a sua família, os seus sonhos. Então não acredite em qualquer palavra, busque a Bíblia, compara com a Bíblia, compara com as pregações, como diz o pastor Iseu Rodrigues, compare com as pregações dos apóstolos, as pregações de Jesus, e veja se isso é verdade ou não, que não for joga no lixo, porque o mercenário não está preocupado com a sua alma, o lobo está vindo. Em outra expressão, o Senhor Jesus diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão querendo te tragar. Procure imagens no YouTube e veja o que é um leão. Quando ele pega alguém, o que ele faz? Ele estraçalha, irmão, ele mata, ele rasga sem dó, porque é do instinto dele. Não é por maldade no caso do leão, que é instinto selvagem. O diabo, ele é tido como um leão, o instinto dele é te matar, te estraçalhar. Então, se você estiver desavisado, estiver desacompanhado, ele te destrói, ele mata a sua vida. Não brinque com isso. Ele é um ser espiritual, ele não dorme, ele não cansa e ele é preparado para isso. Ele quer destruir a sua vida, a sua felicidade. O mercenário, aquele que deveria te ensinar a palavra de Deus, ele corre quando ele vê o inimigo vir e levar a sua alma. E todos se dispersam, todos fogem. Mas você fica ali sozinho e ele te ataca, porque as pessoas não têm amor pela sua alma. Mas o Senhor Jesus é o bom pastor e ele te trouxe neste dia para ouvir a palavra dele. Entregue-se a Jesus. Esteja debaixo da graça, da lei, mas da lei de Cristo, da lei do Espírito. Peça a Deus todos os dias, reconheça. Acorde dizendo: sou miserável. E com a pergunta: quem me livra do corpo dessa morte? Essa oração eu tenho feito. E Deus, pela misericórdia, tem me respondido. Então, a cada dia nós vencemos o pecado, a cada dia você e eu podemos vencer o pecado, sim, através da graça, da misericórdia e da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não pode, eu não posso, ninguém pode. Nós seremos carnais, continuaremos vendidos ao pecado e o mal continuará habitando em nós. Mas se fizermos a vontade da carne, seremos inimigos de Deus. Então, esteja debaixo da graça, entregue-se ao Senhor Jesus se você não fez isso ainda, reconheça que é pecador, todos somos e seremos até a vinda dele.
mas Ele vai te conceder essa graça e essa misericórdia. Se você tem desejo de suicídio, se você está depressivo, se você está ansioso, entregue tudo isso a Deus e vamos orar que o Senhor Jesus vai abençoar a sua vida. Fique com Deus, querido, e até a próxima. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, eu entrego a Ti, meu Pai amado. Todos que estão diante desta imagem, desta tela, deste computador, deste celular, todos que aonde esse vídeo chegar, meu Pai. Que o Senhor abençoe seus lares, entre na sua vida, abençoe seus projetos, Senhor amado, seus sonhos, ó Deus, tudo aquilo que está debaixo da Tua vontade. Se alguém está perdido, se alguém está afastado, Senhor, traga de volta a Tua presença, traga de volta ao Teu banquete, a casa do Pai, Senhor amado. Que nós sentir, meu Pai amado, desejamos comer a comida de porco, Senhor. Vivemos, ó meu Pai amado, como pessoas indignas, mas na Tua casa, ó Pai, na casa do Pai, tem o pão a fartar, Senhor. Tem a presença do Pai, tem o afago, tem o abraço, Senhor. Abraça cada um de nós nesse dia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, aceita-nos em Teu reino, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, através do nome do Senhor que foi derramado pelos nossos pecados para nos salvar da morte. Pai, repreende, meu Pai, todo espírito de suicídio, meu Pai. Em nome de Jesus, toda depressão, toda ansiedade, toda enfermidade na carne, na alma, no espírito, na mente, Senhor amado. Derrama o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos conceda graça e nos ensine o caminho a cada dia, nos faça lembrar dos ensinos de Jesus, ó Pai. Nos mantém firmes na Tua presença, Pai. Nos lava, nos redime, nos transforma, nos justifica, Senhor amado, que a Tua palavra diz. Quem tentará, meu Pai amado? Qualquer acusação contra os Teus eleitos, é o Senhor quem justifica, Pai. Então não a nós, meu Pai, mas a Ti, Senhor, toda louvor, toda honra, toda glória, porque Tu és aquele, meu Pai amado, que nos amou primeiro e foi do Teu agrado nos salvar, nos entregar o Teu Filho, Pai. Abençoa cada um, Senhor amado. A entrada, saída, o deitar e o levantar, meu Pai amado. A família, o lar de cada um, Senhor amado. Abençoa para a glória do Teu nome, que essa vida que está diante da Tua presença agora seja, meu Pai, para a honra, louvor e glória do Teu nome, Senhor amado. Esteja pronto, Senhor amado, para o grande dia, onde todos nós nos encontraremos contigo. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e abençoo cada vida em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido.